Olá, então sejam todos bem-vindos, né? Mais uma aula de arte e estamos aqui para passar esse conteúdo, dando continuidade à nossa aula anterior. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos tentando, né, junto com o secretário, a direção do Centro de Mídias, professores, a equipe pedagógica, fazer o nosso melhor para que o impacto da nossa realidade, da educação, seja minimizado. Então, hoje vamos ter aula sobre a arte antiga, a antiguidade na arte, ok? Então, vamos agora iniciar a nossa aula falando da arte na antiguidade, Roma, arte primitiva cristã, tá? Então, vamos lá, dar continuidade. E eu estou aqui com vocês numa arquitetura que muitos já devem ter visto em livros, na TV, né, vídeos e etc. Aqui é o Coliseu. Então já dá para iniciar o que nós vamos falar. Preste muito bem atenção nesses arcos que estão aqui. Vão ser muito importantes durante a nossa aula. E o que nós temos que falar sobre Roma? Vamos lá? Então, Roma. Os romanos conquistaram um grande território entre a Europa e a Ásia. Observaram a cultura dos povos conquistados, principalmente da cultura grega. Então, observem que na arte que nós falamos lá da cultura grega, nós comentamos justamente sobre a questão do quê? Da arquitetura, as três ordens, dórica, jônica e coríntia. Naquele momento, eles não tinham conhecimento do quê? Justamente do arco pleno, que vai revolucionar a nossa arquitetura. Continuando nosso conteúdo sobre Roma. Vamos lá? O aparecimento de Roma vai mais ou menos de 753 a.C. Está em volta de lendas e mitos. Segundo os romanos, Tito Livio, 59 a.C. e 17 depois de Cristo, Roma foi fundado por Rômulo, irmão gêmeo de Remo. Ok? Então, vocês também podem pesquisar sobre essa mitologia que fala do como surgiu Roma. É uma lenda, um mito muito legal de se ver. Então, vamos falar agora, em relação a Roma, sobre a arquitetura. Vamos lá? Então, a arquitetura. Desenvolveram uma forma de construção, né? Em que as colunas passam a ser apenas decorativas. Lembram das colunas das ordens dóricas, jônicas e coríntias lá na Grécia? Que eles faziam toda a questão da estrutura. E o que aconteceu na questão dessa arquitetura? As colunas, eles não tinham conhecimento lá na Grécia do arco pleno. Então, as colunas sustentavam, eram uma próxima da outra, fazendo dentro do ambiente muito restrito, pequeno, porque tinham que colocar uma coluna ao lado da outra. Já em Roma, quando pega a influência etrusca, eles vão ter o domínio do arco. E esse arco vai dar o quê? Um amplo espaço no interior da arquitetura, do ambiente. Então, as colunas, nesse momento, passam apenas a ser decorativas. Vamos continuar falando da arquitetura. Utilizaram o arco e a abóbada, recursos arquitetônicos desconhecidos pelos gregos e egípcios e transmitido aos romanos pelos etruscos, como eu já havia comentado, certo? Continuando. A descoberta dos arcos e abóbada proporcionou a construção de amplos espaços internos. Então, esse arco ele vai ser muito importante, principalmente os arcos e as abóbadas. E aí eu trago para vocês outro símbolo romano, que são o Arco do Triunfo. Então, os romanos eles gostavam de se vangloriar, falar das suas conquistas, né? Então, o arco, Arco do Triunfo, ele tem vários que representam justamente essas conquistas dos romanos. E aqui vocês podem ver o Arco do Triunfo, a questão do arco, tá? Que eu trago para vocês nesse momento. Continuando, mais um pouquinho da arquitetura muito importante que os romanos tiveram. Aqui nós temos a questão do aqueduto. O que eram os aquedutos? Tinham a função de conduzir a água pelas cidades. Eles levavam a água. Isso aqui também,
que eu falo para vocês que é o arco. Foi justamente, professor, algo tão simples. Pois é, os egípcios e os gregos não tinham conhecimentos dessa questão de fazer o arco, que dava o quê? Um espaço muito maior. No período grego e egípcio, eles teriam que colocar aquelas colunas, lembram? Papiro, lótus, e os gregos eram o quê? Dórica, jônica e coríntias. Então, isso aqui não existiria naquele período. Já os romanos, conhecendo o arco, criam esse espaço e criam também o aqueduto que leva água até as cidades. Então, continuando, falando sobre Roma ainda, algo também que é muito característico desse período são as termas. O que são as termas, professor? As termas são chamados os banhos públicos, aonde eles se reuniam, né, para conversar. Os homens se reuniam para tomar aquele banho nas termas e conversar justamente sobre os feitos, né, para conduzir aquela civilização. Então, vamos ver o conceito de termas. Eram os locais destinados aos banhos públicos, embora o uso de banhos públicos tinha sido iniciado pelos caldeus. Os romanos foram buscar a influência dos arcos nos etruscos e as termas dos caldeus, ok? A pintura romana, tem alguma coisa para falar sobre a pintura romana? Temos sim. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano. Elas foram soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. e cujas ruínas foram descobertas no século VIII. Então, a história que nós temos dessas pinturas romanas foram o quê? Através da cidade de Pompeia e Herculano, que foram soterradas, né, quando o vulcão Vesúvio fez erupção e elas foram soterradas, mas depois foram descobertas no século VIII. E tem várias pinturas, eles tiveram várias fases. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa questão romana. Vamos lá? Então, as pinturas, né, romanas, em grande parte, os afrescos. O que eram os afrescos? Era uma pintura feita numa parede, enquanto a argamassa estava fresca, era feita a pintura, e quando secava, ela estava ali, pronto, e era chamada de afrescos. Têmperas e cáusticas receberam influência etruscas, itálicas e gregas. Em Pompeia, encontra-se grandes exemplos preservados de pintura, especialmente as agregadas aos ambientes arquitetônicos públicos e privados. E aí, outra característica romana é a questão da escultura. Enquanto os gregos buscavam representar a questão mitológica, chegar próximo da beleza, trazendo a questão também da funcionalidade na escultura, os romanos mudaram esse conceito. Buscaram a influência romana, mas colocaram a sua característica. E qual eram essas características? Tentar retratar a maneira mais fiel da pessoa que estava sendo esculpida, feito a escultura. Então, eles queriam a realidade. Então, em relação às esculturas, os artistas romanos, viram aí? Nós já falamos sobre os artistas, já entra a palavra artista. Egípcio, não existia a palavra artista. Gregas, já começa a aparecer. O artista já é mais livre para criar, já aparece a palavra artista. Os romanos já dizem que existem artistas e são esculpidos, são os pintores, os arquitetos, né, os escultores. Vamos lá ver o conceito da escultura romana. Então, em relação à escultura, os artistas romanos retratavam as pessoas com muita fidelidade. Lembram aquilo que eu falei? A questão da fidelidade da pessoa que está sendo representada, ao contrário dos gregos, que retratavam com o ideal de beleza. Os gregos queriam tanto a beleza quanto a funcionalidade dos objetos e das suas esculturas. Os romanos não, eles queriam a fidelidade da pessoa que estava sendo retratada. E aí, passando nesse momento, falamos sobre a questão da cultura romana, falamos da importância do arco, a importância da cúpula, né, que cria esse espaço, a escultura, e aí nós vamos falar de uma arte chamada de arte primitiva. Vamos ver? Então, a arte cristã primitiva. Inicialmente, essa pintura
limitava-se à representação dos símbolos cristãos. Preste atenção: a cruz, símbolo do sacrifício de Cristo; a palma, símbolo do martírio; a âncora, símbolo da salvação. Continuando, é importante notar que essa arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, era feita por pessoas comuns, tá ok? Mas por homens do povo convertido à nova religião. Repetindo, é importante notar que essa arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo convertido à nova religião. Daí sua forma rude, às vezes grosseira, mas, sobretudo, muito simples. Continuando, o primeiro período dessa arte, inicia na era cristã, tá? 30, crucificação de Cristo. Então, inicia quando? O nascimento de Cristo. 30, crucificação de Cristo. 64, Nero persegue cristãos. O que é isso? Não era aceito, por isso a maioria das artes encontradas nesses períodos estão no subterrâneo, porque os cristãos se reuniam aonde? No subterrâneo, porque era proibido naquele período. Nero persegue. Então, em 313, olha só o tempo que demorou, para quê? Tornou-se uma força tão poderosa que o imperador Constantino parou de perseguir os cristãos. Olha só o tempo que demorou para o cristianismo ser aceito. Continuando, as principais características: arte pouco tolerada, pinturas feitas nas paredes e teto das catatumbas. Lembram quando eu falei no subterrâneo? Produzidas por fiéis, homens simples do povo. Olha aí, não esqueçam, a arte primitiva cristã era feita por artistas, mas homens simples do povo, tá? Então, principais características. Quais são essas principais características deste período dessa arte primitiva? Vamos ver? Temas retratados: bom pastor, Jesus Cristo; peixe e o pão, símbolos cristãos; cristãos louvando a Deus; cena do Antigo Testamento. Volto saliento para vocês que nesse período poucas pessoas sabiam ler. Então, era o que feito? A narrativa através de desenho do Antigo Testamento, feito através da Bíblia. As pessoas retratavam aquelas cenas e ali discutiam, falavam, evangelizavam. Ok? Segundo período, vamos ver? 391, Imperador Teodósio declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, algo que era proibido, né? Em 36, primeiro. Em 391 passa a ser o quê? A religião oficial do Império Romano. Roma foi dividida em dois impérios, do Ocidente e do Oriente. Em 476, queda do Império Romano. Nós estamos falando isso depois de Cristo. Com o nascimento de Cristo começa a contagem. 1, 2, 3, entendeu? Os séculos. E aí, mais um pouquinho das características. Cristianismo passa a ser religião oficial do Império Romano. São construídos mausoléus e templos e decorados com mosaicos e pinturas. Continuando, temas retratados, histórias do Antigo e Novo Testamento. Lembram? Antigo, agora já inicia o Novo Testamento. Pinturas são produzidas por artistas habilidosos. Não era mais, nesse período, tanto o homem simples, já passa a ser os artistas habilidosos. E aí nós temos uma característica desse período que são os mosaicos. Então, o que são os mosaicos? Foi justamente, ele teve um apogeu na arte bizantina. E o que seriam os mosaicos, professora? Ora, os mosaicos são justamente uma técnica que eles pegam o quê? Pedaços de pedras, ou então hoje em dia podemos usar papel, mas geralmente eram feitos com pedaços de pedras, pequenos pedaços, e eles montavam o desenho. Essas pedrinhas colocadas uma ao lado da outra formava o colorido, a imagem que eles queriam representar.
Tá? Então, nós falamos do romano, que vem buscar as suas influências aonde? Na Grécia, certo? Traz a questão do arco pleno, das abóbadas, criando um espaço mais amplo no interior da arquitetura dos edifícios, mas não esquecendo aquela influência lá gregas e egípcias, tá? A questão, as colunas passam a ser apenas decorativas. O aqueduto que levava as águas até as cidades, né? As esculturas tinham que ser fiéis a quem estava sendo retratada. Não era mais algo questão da beleza, mas sim a fidelidade de quem estava sendo representado, a imagem. Falamos também da arte primitiva cristã, que era feita por quê? Pelos homens simples, eram feitas nas catatumbas, porque eram proibidos, ele não era uma religião aceita, então eles tinham que se reunir nas catatumbas. Tinham símbolos, peixe, não é verdade? A palma, tá? O bom pastor, tudo isso fazia parte desse período da arte primitiva cristã. Então, nós vimos esses dois períodos da arte, Roma e arte primitiva cristã. Ok? Então, agora, nós vamos passar para a nossa questão e eu quero a participação de todos. Então, vamos ver a nossa primeira questão. Muito bem. Então, aí nós temos a nossa dinâmica local interativa, que nós temos a primeira questão. Baseado no que vimos sobre arte romana e primitiva cristã, assinale com C para a alternativa correta e E para a errada. Aí nós temos algumas opções que vocês vão marcar com C ou com E, tá bom? Continuando. A questão 2 faz o seguinte. Faça uma composição artística inspirada nas características da arte primitiva cristã. Quero ver a criatividade de vocês. Vamos fazer nossos comentários, o que foi que vocês fizeram no desenho, nessa composição. Então, conto com vocês daqui a pouquinho, né, participando aí no nosso, tá? Na nossa interatividade.
Olá, voltamos então agora para a nossa interatividade. Queria assim, dar um bom dia, um olá para todos que estão aqui participando. Professor Kellyson Godin, de Humaitá. Obrigado, professor, pela sua participação, pela nossa parceria. Nós estamos aqui tentando fazer o melhor, tentar minimizar esse período que estamos passando. Então, contar com a parceria de todos os professores do Amazonas é super importante. Então, o professor Kellyson Godin, do SET Tarsila Prado Mendes, de Humaitá, muito obrigado pela sua parceria, e as minhas colegas, a professora Arlene, a professora Gabriela, que estão nos acompanhando aí, um abraço também. Então, vamos lá. E aí nós temos a nossa primeira questão, não é? Que era para vocês marcarem certo ou errado nas questões. E aqui tem alguns alunos, que participaram, a Evelyn, o Marcos, o Pedro Carlos, Lucas, Raíssa Correia, Josué, Marcos Santos. Então, estão participando aqui a Evelyn, Fernanda, a Cleide, Henrique, a Camille, Letícia, acho que é Letícia Gabriele, Juana, Caroline, deixa eu ver, Gessineide, acho que é João José, Antônio, o que mais? Pedro, Fernanda, Guilherme, Josiane, Miguel, Alessandro, João, quem mais está participando? Paulo, Gabriela, Sabrine, Tiago, vamos lá, Paulo André, Sofia, Beatriz, Ezequias, Lucas, acho que Lucas também participa novamente, Camille. Então, assim, a participação, Pedro Carlos novamente. Então, eles acenaram, ok? Então, desculpa aí, professora tem falha, gosta de ficar ouvindo, e colocou aqui o áudio no meu celular um pouquinho alto. Desculpa, há falhas também, os professores também aqui do estúdio têm falhas. Então, vamos lá. Questão 1. Baseado no que vimos sobre a arte romana e primitiva cristã, assinale C para a alternativa correta e E para a errada. Então, nós temos aqui os gêneros artísticos mais comuns na pintura romana eram paisagem, retratos, arquiteturas, pinturas populares e pinturas triunfais. Aí, em seguida, será que é isso mesmo? Falando sobre a questão pinturas triunfais, os romanos gostavam de pinturas triunfais, de mostrar os seus triunfos? Outro quesito, vamos pegar alguns itens que diz se está certo ou errado. Vamos lá, a outra opção. Em relação à escultura, os artistas romanos retratavam as pessoas com muita fidelidade. Essa palavra apareceu durante nosso conteúdo, ao contrário dos gregos que retratavam o ideal de beleza. Isso aqui faz parte da Grécia. Então, quer dizer que nós podemos considerar essa certa? Continuando, as primeiras pinturas murais em catatumbas faziam uma relação direta com os deuses gregos. Nossa, as primeiras pinturas de murais em catatumbas. Catatumbas vem do quê? Da arte primitiva. Mas eles faziam relação direta com os deuses gregos? Será? Vamos lá para a próxima. E aí, nós temos o quê? A arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo. Olha essa palavra aqui, que já dá para considerar sobre a arte primitiva, não é isso? Convertidos à nova religião, daí sua forma rude, às vezes grosseiras, mas sobretudo muito simples. E aí vamos ver as nossas opções, vamos fazer a nossa correção, mostrar a nossa, justamente, olha aqui. Então, a primeira está correta. Ela fala dos romanos, pois as pinturas triunfais, os retratos, não é verdade? Diz que é sobre a questão romana. Aí tem relação à escultura, os artistas com muita fidelidade. Então, é correta. Vamos ver a próxima. E aí, essa diz que é errada. Então, por quê? As pinturas murais de Catatumba
com os deuses gregos. Não tinha nada a ver. Então, nós já vimos que é errada. E a última é certa, porque a arte primitiva cristã não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo. Então, essa aí seria a correta. Então, a nossa outra questão, vocês teriam que fazer o quê? Participar, fazer um desenho que representasse a pintura, um desenho, uma composição falando da arte primitiva cristã. Então, aí vocês vão fazer os comentários, como foi que vocês fizeram, e eu fico aqui com vocês justamente nessa paisagem representando a nossa cultura romana, ok? Então, mais uma vez, desculpa pelo som do celular, vocês precisavam ver o pessoal aqui do estúdio desesperado, querendo mostrar para a professora que o celular estava alto, e a professora super concentrada com vocês. Mas aí, uma desculpa aí, e vamos ficando por aqui, e até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.